Boa noite, pessoal! Hoje vamos para uma live que pra mim tem um sabor diferente, tem um gostinho especial, tem um gosto de admiração, um sentimento de muito respeito, porque vai entrar conosco um grande professor, então vou esperar o pessoal ir chegando, porque hoje a gente vai ouvir o que pra mim é a inspiração, é um referencial, e eu sempre comento desse professor em sala de aula. Ele foi meu orientador de doutorado, mas muito mais que isso. Ele é um magistrado diferenciado, que tem uma atuação brilhante, tem um caráter brilhante. Então, pessoal, vamos esperar um pouquinho pra gente convidar o Dr. Vitor Salindo, que vai contar pra gente hoje a vida, como que foi esse concurso de magistratura, ele que sempre trabalhou muito, e ele vai contar pra gente. Bom, como eu vi que o Dr. Vitor chegou por aqui, eu vou convidá-lo agora pra vocês poderem ouvir, afinal de contas todo mundo tem certeza que quer ouvir, é o Dr. Vitor, pra gente poder aprender com ele. Então, pessoal, recebam com muito carinho ele, que foi o meu orientador, meu eterno orientador, meu grande referencial, o Dr. Vitor. Deixa eu convidá-lo aqui. Oi, Fábio! Que bom ter você aí com a gente. Meu prof, Dr. Vitor Salino, que alegria Ou ouvir. somos reciprocamente. Você também se Ah, transformou numa professora muito eficiente, muito talentosa e muito admirada. Tenho ai, muito porque eu prazer em estar tenho aqui com grandes você. referenciais. Olha, gente, quem não conhece o Dr. Vitor, ele que é a minha inspiração. O que eu aprendo com ele. É mais que o meu orientador, um magistrado maravilhoso. E, acima de tudo, é ele que me inspira, que me dá o norte, viu? Então, vocês vão conhecer a minha referência hoje. Né, prof? Bom, vou contar resumidamente o currículo do senhor. É pós-doutor por duas universidades, na Espanha, pela Castilla-La Mancha, e pelo Chile também. Tem doutorado em Direito Processual Civil, leciona em programas de pós-graduação de mestrado e doutorado, e é juiz do trabalho, ligado à TRT Terceira Região. E, gente, ele vive também atuando em segunda instância. Então, eu vou pedir para ele para contar para a gente essa diferença, especialmente, prof, que a gente tem alguns alunos aqui hoje de processo de trabalho 1. Então, os meninos estão iniciando namoro com processo, porque na FAPAM a gente tem processo de trabalho 1 e 2. Então, eles vão finalizar a parte inicial do processo. Prof, eu queria muito que o senhor contasse um pouquinho como que foi essa entrada na magistratura? O senhor trabalhava quando foi aprovado no concurso? Conta um pouquinho pra gente. Pois é. Boa noite, Gra. Boa noite a todos que nos ouvem. Boa noite, alunos. O meu abraço virtual e amigo para todos. E vamos tratar de carreira, né? Carreira na qual hoje quem está sou eu e amanhã serão vocês. A ideia é que quem gosta do que faz, quem faz com gosto, com dedicação, quem tem a sorte de ter professoras inspiradoras, como a professora Graciane, estão Ah, sempre aptos aos concursos. Eu sei bem que concurso é um desejo da maioria. É onde a maioria quer estar, é onde a maioria tem vontade de se colocar. As pessoas acham, de um modo geral, os salários atraentes, a posição, o status, enfim, são vários, a segurança, são vários os fatores que motivam alguém a fazer um concurso público para um cargo relevante, como é o cargo de juiz, que decide o destino das pessoas. Muito bem, o que eu quero lhes dizer em torno disso? Antes de qualquer valor desse, antes de qualquer critério desses, o mais importante é que a pessoa definitivamente goste do que faz, que se sinta motivado a fazer isso. Não é uma tarefa fácil, é uma tarefa, ao contrário, muito penosa, que exige muita dedicação, tem mesmo uma responsabilidade muito grande, mas é, acima de tudo, uma carreira para quem gosta de fazer justiça. Fazer justiça não significa ser ou se portar como justiceiro. Fazer justiça é aplicar o direito àquelas pessoas que estão com dificuldade de resolver um problema que têm. Então, quando eu digo isso tudo, é para lhes dizer que para resolver um problema, as pessoas não podem e não querem criar um novo problema.
Isso é muito importante. Então, o magistrado tem que ser essencialmente um conciliador, tem que ser alguém disposto a conversar, ter paciência, ter boa vontade, a chegar naquele ponto em que ou as pessoas se convenceram que não tem mesmo outro caminho e precisam aguardar o julgamento, precisam aguardar a sentença, ou talvez até construir um espaço de entendimento, de negociação. É assim que funciona a carreira do juiz, o trabalho do juiz no dia a dia. E como que o senhor pensa? O senhor advogou um tempo? Ou o senhor já saiu da faculdade e foi direto para concurso? Como que foi? Pois é, eu era um advogado muito, eu era advogado antes, eu advogava e advogava muito intensamente e gostava muito do que fazia. Gostava tanto que eu não pensava em fazer concurso. Parecia alguma coisa distante que não fazia parte da minha trajetória. Mas eu sempre gostei de estudar. Eu sempre tive muito prazer com o descobrimento que o estudo propicia. Em função disso, eu fui vendo que a melhor técnica, a melhor doutrina, a melhor interpretação da lei, às vezes não era aquela que meu cliente precisava que eu defendesse em juízo. Exatamente para estar com o melhor direito, com isenção, com tranquilidade, eu fui naturalmente me direcionando para a magistratura. Então, a ideia original foi, pura e simplesmente, aplicar o melhor direito ao caso concreto. Foi isso que me motivou a buscar a magistratura proveniente da advocacia. E dava para estudar para concurso, trabalhando? O que faz a gente estudar para concurso, como cada um que nos ouve aqui hoje estudar, é a vontade de aprender. Você não precisa e não deve ficar procurando as melhores condições. Raramente a gente reúne todas as condições boas para realizar um bom trabalho, para estudar com toda a tranquilidade do mundo, ou ter o emprego dos sonhos, ou ter o salário desejado. Essas condições ideais, elas ficam como referências, né? Então, para estudar para concurso, você precisa, antes de tudo, ter muita vontade, porque definitivamente vai precisar estudar muito. Então, que se sinta motivado com essa busca, senão você pode ter todo o tempo do mundo que não vai funcionar. E comigo foi assim, né? Eu tinha uma jornada de trabalho muito grande, muito intensa, muitas atividades. Eu me ativava como advogado, conforme lhes disse, mas, uma vez a fim de passar, não tem outro caminho. É sentar e estudar muito, se dedicar muito, abrir mão de sono, de lazer, de programas, festas e baladas, para poder se dedicar efetivamente à preparação, que é uma preparação muito árdua. E digo-lhes mais, essa programação não se encerra definitivamente com a posse no cargo almejado. Você precisa continuar estudando a vida toda, porque é um trabalho intelectual, as leis mudam, quando não muda a lei, muda a interpretação, muda a nossa visão de mundo, a nossa compreensão, e por isso precisamos seguir permanentemente muito ativados no estudo. Prof, e aí me conta uma coisa, quando o senhor viu o nome do senhor lá aprovado, qual foi o sentimento? Não, no concurso de juiz não é bem assim, não, né? Ele é um concurso que acontece. Né? Ele acontece em várias fases. Em várias fases. Né? Primeiro é uma prova de múltipla escolha, onde entram questões de todas as matérias. Depois vai afunilando, passa para provas dissertativas de matérias pertinentes àquelas que você vai estar atuando, e culmina com uma prova oral. No concurso para a magistratura tem essa peculiaridade. Você é cientificado ao fim da prova oral se passou ou não passou. Então, a minha cientificação foi ao vivo e a cores. E qual o sentimento, agora, então, na hora que ouviu? Eu posso lhe falar um pouco também das fases anteriores, né? Que é a cada uma dessas etapas que a gente vai
vencendo, você aguardar o resultado do concurso e a cada etapa você ver o seu nome ali contemplado. E é uma longa caminhada isso, né? No começo entram milhares, verdadeiramente milhares de candidatos, isso vai afunilando, vai passando para... Eu não me lembro mais quantos eram os candidatos originários do meu concurso, mas me lembro, eram alguns milhares. Eu me lembro que para a segunda etapa passaram, se eu não me engano, 73 pessoas, da primeira para a segunda fase, para você ver como é seletivo tudo isso. E daqui que chega até as últimas, são 5 etapas, né? Então, veja como é apertado isso aí. É verdade. Mas é isso, né? Para quem está afim de passar, cada etapa dessa aí é um sonho realizado. Cada uma dessas etapas é uma vitória muito grande, é uma vitória muito intensa. Você deixa muita gente para trás, e quanto mais você caminha dentro do concurso, você vai deixando para trás gente muito boa, muito qualificada. Uma coisa interessante, que é bom que todos saibam, é muito raro alguém passar no primeiro concurso que faz. O natural é precisar fazer vários concursos. E aí, o que é tão interessante é que essas pessoas que vão ficando ao longo da caminhada, às vezes vêm no concurso seguinte. Alguém que não passou no seu concurso ou em determinado concurso, às vezes passa entre os primeiros lugares no concurso seguinte, e isso leva, atualmente tem levado mais tempo, mas historicamente era um concurso por ano, né? Então, quer dizer, em um ano para o outro você saiu do zero para o topo, você vê que não é assim. Tem muita gente boa que não passa nunca e tem gente que às vezes nem é tão boa e que é sortudo e que sabe fazer prova ou que é escolhido por Deus, ou seja lá o que for. O fato é que o nome está lá nesse lugar que você perguntou como é a alegria, a emoção de ter aprovado. E me conta uma coisa, aí o senhor passou, o senhor veio do Rio, né? Quando o senhor veio Eu para morava Minas. no Rio antes. E aí foi conhecer Minas, porque eu falo, gente, doutor Vitor, eu chamo ele de prof com muito carinho, porque é meu eterno professor. Foram 4 anos de doutorado, mas muito mais que isso. Eu até contei simplificadamente no Instagram, sabe, prof? E várias vezes eu conto isso em sala, que quando eu era pequena, eu ia para assistir a audiência. Muitas vezes eu ficava lá na vara do trabalho assistindo, ainda era junta, né, de conciliação e julgamento, nem era vara do trabalho ainda. E olha, você senhor... nem devia revelar um negócio desse, que senão você entra num grupo de risco, hein? Mas aí eu lembro, eu não vou contar o ano, viu, gente? Mas eu vou contar só o fato. Mas eu ia assistir a audiência e alguns juízes me impressionavam muito. E o senhor marcou muito a minha vida, assim. Porque eu ficava lá assistindo, eu pedia meus pais, eles deixavam ficar lá, eu ficava lá sentadinha, caladinha na sala de audiência. E o senhor conduzia a audiência de uma maneira, e eu lembro até hoje, que é um caso que eu conto em aula. Um dos casos que o senhor julgou foi da dona Maura. A dona Maura alegava que não tinha intervalo e tal. E o senhor foi conduzindo de tal maneira que a dona Maura acabou contando que ela comia uma coxinha lá na rodoviária e tal. E o senhor foi levando aquilo no final. Inclusive, nesse caso, deu uma conciliação. Então, o jeito que o senhor conduz, o jeito que o senhor trata, isso sempre me encantou. E passados mais de 20 anos, talvez, eu vim reencontrá-lo na vida quando eu fui fazer o processo seletivo para o doutorado na PUC. Então, para mim, foi assim, é aquele juiz exatamente que eu admiro, que me incentivou, sem saber, o senhor foi a minha referência para ir para a área trabalhista. Que bom. Então, o senhor realmente me faz brilhar os olhos pela atuação. E aí eu queria primeiro que o senhor contasse pra gente. Quando foi aprovado no concurso, o pessoal acha que tá agora pronto, e o senhor falou, não é assim, vai estudar o resto da vida. E aí acham que vão ter uma casa maravilhosa numa cidade só, vai ser tudo perfeito. Como que é esse início de carreira? Vai ter que andar por cidades, várias cidades, mudar? Como que é isso? Pois o piso da carreira é o cargo de juiz substituto. É o cargo que é oferecido para o concurso público. É o cargo pelo qual quem chega ao tribunal por meio do concurso, porque temos o quinto constitucional, né, onde 1/5 das vagas dos tribunais, e aí eu me refiro exclusivamente ao segundo grau,
é reservado aos advogados e membros do Ministério Público, né, que tem notório saber e acessam dessa forma, mas não é o modo de entrada da maioria, que é por concurso público. Muito bem, quando você entra no concurso, você não é titular de uma vara, você não é o responsável por um só juízo, né? Isso importa em promoção na carreira. Então, exatamente por isso, você vai começar atuando naquelas unidades judiciárias em que o titular não está, porque está doente, porque está de férias, porque está no tribunal, porque se aposentou, enfim, são várias as hipóteses de vacância, sejam elas aí temporárias ou definitivas. Então, você vai lá para ajudar. E pode ser uma ajuda efetiva, porque determinada unidade pode estar muito apertada de serviço e você vai lá junto com o titular para cooperar e trabalhar junto. Só depois que você é promovido é que, quando passa a titular, que você vai ser o responsável por uma serventia judiciária, lotado nela, e ali você pode fixar sua residência, ter a sua vida pessoal posta naquela comunidade. Agora, vamos lembrar o seguinte, as hipóteses de vacância podem ser as mais diversas, conforme eu lhes falei. E isso pode significar uma semana de substituição, como pode significar, na mesma localidade, 1 ano de substituição, 2 anos e assim por diante. Né? Você fez referência que eu estou convocado no tribunal, atuando em 2º grau, e já faz realmente muito tempo nessa circunstância. Então, a realidade de trabalho passa a ser a daquela. E se isso importar em deslocamento de cidade, você vai ter a sensação, a percepção, o envolvimento de que está naquela cidade. Sim. E eu contei para os meninos na aula, antes até de pedir o senhor para fazer a live, na hora que o senhor confirmou, falei, gente, agora deixa eu contar uma notícia. Vai vir o doutor Vitor, e contei um pouquinho. E aí me perguntaram, porque Nova Serrana, que é uma cidade bem próxima aqui, não tem vara do trabalho, tem bom despacho. E aí eu falei, olha, se não me falha a memória, o doutor Vitor passou também por bom despacho, passou por Itaúna, Divinópolis, eu acho que o senhor, não sei se o senhor chegou a... Só substituindo, mas substituindo muito tempo. Eu fiquei muito tempo na cidade. E como que é, prof? É diferente? Bom despacho, por exemplo, é uma vara que tem alguma especificidade? Ela tem algo diferente? Divinópolis, como que é? Cada uma é de um jeito? Muda muito de uma para outra? É uma boa pergunta isso, né? Porque fica parecendo que quando você entra na unidade judiciária, ou do balcão para dentro, conforme a gente costuma dizer, é tudo igual. E não é assim. Não é assim, não é porque cada cidade tem uma peculiaridade, embora isso seja um dado de realidade. É porque Minas, o país é um país gigantesco. É um país muito heterogêneo. E Minas é exatamente uma síntese desse Brasilzão. O que eu quero dizer? Minas faz fronteira com vários estados. Então, ela absorve muito da cultura de cada um desses espaços, de cada um desses lugares. Cada um tem um jeito de ser, o sotaque é diferente, a comida é diferente, a roupa é diferente, o modo de proceder das pessoas é diferente. E na jurisdição trabalhista ainda tem uma peculiaridade. Cada região se desenvolve em torno de alguma atividade. Né? Como no Centro-Oeste, em grande parte, é a siderurgia, conforme vocês sabem. E assim é. Então, cada povo tem a sua característica. E cabe a nós, né, quem vai à cidade para trabalhar, quem vai à cidade para funcionar como juiz, que quer alguém que se envolve muito diretamente na vida das pessoas, você tem que conhecer essa realidade, se adaptar rápido a isso, porque você, ainda que o cargo seja um cargo importante, você é que vai se situar e se adequar àquela comunidade e não o contrário. Uhum. Prof, agora me conta uma coisa, assim, porque eu sempre vou explicar para os meninos, e aí eu falo, gente, em audiência, o juiz tem que, em determinados momentos, o juiz tem que ter uma sensibilidade muito grande. São princípios, é processo, mas
se o juiz ele é humano e ele tem ali que conduzir a audiência para conseguir chegar à verdade real. A primeira coisa que eu gostaria que o senhor contasse para a gente é, para os meninos que vão atuar, que vão ser advogados, o que é importante para um advogado em audiência no processo do trabalho, na justiça do trabalho? É a consulta, é o tipo de pergunta? Eu vou ampliar. Eu acho que o que é importante na justiça do trabalho também o é nas demais esferas em que o advogado atua e que tem que performar bem, né? Eu acho que coincide com o que eu acabei de lhes falar para a formação do juiz. É a formação de ordem técnica. Tem que saber direito. Gostando ou não gostando, tem que estudar muito. E mais, o advogado tem que, além de estudar o direito, ele tem que estudar o caso do cliente, a peculiaridade. Tem que saber efetivamente o que o cliente quer. Tem que conversar com seu ex-adverso, que é o advogado que vai ser contentor com você, o advogado da outra parte. Tem que se relacionar bem com o próprio cliente, com o juiz, com as testemunhas, com o pessoal da justiça, com todos aqueles atores que se envolvem no processo. São todos colaboradores para um só objetivo. Está todo mundo no mesmo barco, por assim dizer, né? O objetivo é um só. Então, eu acho que para advogar bem, esses dois requisitos são essenciais. Um, conhecer bem o direito. Dois, conhecer bem o processo. E posso lhes acrescentar algo mais. Tem que saber se relacionar. Acabei de lhes falar que o processo se desenvolve em um ambiente relacional. Significa dizer, você vai ter que ter contato com outras pessoas. Ah, mas eu não gosto de lidar com gente. Perfeitamente, não tem problema nenhum. O direito tem 1000 outras opções. Você fica trancado dentro de um escritório, dando parecer o dia inteiro, e às vezes vai ser muito mais bem sucedido do que o outro que está lá fazendo audiência. É questão de saber. O outro diz, eu não gosto muito de estudar não, mas eu adoro lidar com gente. Eu sou um bom conciliador. Então, às vezes, pode ser para esse ou aquele segmento, né? Eu acho que essa questão do autoconhecimento, saber qual é o seu gosto, qual é a sua potencialidade, onde é que você pode ser mais útil, mais efetivo, é também um trunfo. Agora, quem for advogar, definitivamente precisa ser bom em resolver o problema dos outros. Quem vai à justiça não vai lá porque gosta. Eu estou bem ciente disso. Quem vai para lá vai para resolver um problema. Então, o advogado tem que ser, antes de tudo, um grande resolvedor de problema, tem que ter muita paciência, muito jogo de cintura, muita habilidade, muita diplomacia, para poder entender o cliente e fazer com que o juiz entenda o que a pessoa quer. Prof, apesar de o senhor estar atuando já em segundo grau já há um certo tempo, mas eu gostaria que o senhor contasse para a gente, enquanto o senhor atuava em primeiro grau, como que era a conciliação? Porque o que a gente sempre escuta aqui, e aí os meninos sempre vêm me perguntar isso em sala, professora, mas dizem que lá no justiça do trabalho tem que fazer acordo, é uma meta absurda de acordo, que o juiz força o acordo. Como o senhor falou que o advogado tem que ser, inclusive, bom conciliador, como que é essa conciliação na justiça do trabalho, nas audiências? Existe uma meta? Deve fazer? É bom para as partes? Como que o senhor vê a conciliação? Tudo é um pouquinho disso tudo que você tá falando, né? A justiça do trabalho, ela estruturalmente, ela se pautou mesmo por esse meio de se ativar de uma forma muito concentrada na conciliação. Por quê? Porque é a forma menos traumática que você tem de resolver um conflito. É mais rápido, é mais fácil, é mais barato, enfim, e desgasta, né, emocionalmente menos. Então, é muito conveniente fazer um acordo. Com detalhe, a Justiça do Trabalho percebeu isso anteriormente. Ela sempre buscou isso de forma muito concentrada. Mas as outras justiças, especialmente depois do CPC de 2015, que pressupõe justamente a conciliação também, passou também a fazer e desempenhar esse papel exatamente porque via o êxito muito grande da Justiça do Trabalho. Então, essa questão da ativação concentrada da conciliação não é demérito, né? Não é um defeito, pelo contrário, é uma virtude e que está sendo copiada
pelas demais justiças, porque todas querem a mesma coisa, né? Tem meta? Tem meta, tem que parametrizar tudo, né? A atividade de todos nós é percebida pela sociedade em função do que você faz. Você tem que ter número. Mas não é só de acordo que tem números, tem número de sentenças também, por exemplo, né? Porque o processo que começa, ele vai acabar de alguma forma. Ou ele vai acabar num acordo, ou ele vai acabar numa sentença. Né? São as formas que a gente vai ter aí de básicas de extinção do processo. Né? Uma mais suave, uma mais drástica, eu diria. Né? E todo mundo prefere a mais suave. Às vezes não consegue saber ou perceber como é que vai fazer o acordo. Né? Quem está numa situação de impasse, cada um quer uma coisa, os interesses contrapostos, os interesses em sentido contrário, às vezes a pessoa não vê, não nota como é que vai fazer isso, mas vai precisar. Né? E ela pode não chegar ao acordo porque não conseguiu, e não, obviamente, porque não quis. Né? Então, essa história da conciliação é isso. Né? É só um meio pelo qual você faz de forma mais eficiente com que as pessoas cheguem naquilo que querem, ou naquilo que podem, naquilo que dão conta, seja de ordem patrimonial, seja em ordem pessoal. Né? Então é isso, é todo mundo se envolver nesse propósito de fazer com que as pessoas resolvam o problema. Né? Ninguém quer que as pessoas fiquem litigando o resto da vida, que o processo não chegue ao fim nunca, eu quero é conflito. A pessoa pode não ver como sair do conflito, mas o que ela quer é solucionar o conflito. Prof, antes de entrar em ampla defesa e contraditório, que é uma das perguntas, eu queria que o senhor contasse uma coisa pra gente. Foi uma atuação ampla, eu sei que o senhor já resolveu milhares de processos, e aí eu fico pensando, será que por trás dos processos existe uma carga emocional em alguns processos, o senhor sentiu isso? Muito mais que uma violação de direitos que a pessoa estava buscando, existia alguma carga emocional? Como vingança, de ir para a justiça como vingança, algo assim? Frequentemente, porque a vida ela é caracterizada por microlesões. Você é lesado em alguma circunstância. Vou sair do foco do processo. Imagine o seguinte, você vai, enfim, na padaria, comprar um pãozinho e o pãozinho está velho. A sua expectativa é que o pãozinho esteja novo, que ele esteja macio, que ele esteja gostoso, mas pode não ser assim. O que você faz? Vou conformar com isso ou vou brigar por isso? A pessoa precisa fazer uma opção. Por que eu estou lhes contando isso? Porque na maioria, ou na larga maioria dos casos, a pessoa acaba deixando para lá. Não está novo o pão? Esquenta no fogo, põe no forno, passa uma coisinha, bota uma coisa gostosa e pum, vai embora. Faz uma farinha daquele pão, faz de tudo para resolver o problema de outras formas. Isso é assim no que vira processo. Então, a maioria dos casos, não vai em que a pessoa se sente lesada, e às vezes pode ser ou pode não ser, estou lhe falando de sensação, não vira processo. Quando vira processo, é porque a pessoa já está carregada de mágoa. Né? Então, todo mundo começa com um processo assim. O juiz, primeiro que ele é equidistante a isso. Né? O problema não é dele, o problema é das pessoas. Ele está ali para ajudar as pessoas a resolver o próprio problema. E se faz isso com técnica, se faz isso com equilíbrio. É aquilo que eu conversei com vocês no começo da nossa fala. Que você, antes de tudo, se sinta vocacionado para a magistratura. Então, você não pode, não deve se envolver diretamente com o problema. Se você tomar partido, se envolver a ponto de ficar com pena, por exemplo, de uma das partes, você não está apto mais a julgar aquele conflito. Agora, é claro que todas as vezes que você está em contato com dramas humanos, isso de alguma forma te sensibiliza. Agora, quero lhes dizer o seguinte, o número de processos é tão grande, mas tão grande, que não dá muito tempo para você ficar sensível, não. Sabe? Você fica sensível na manhã seguinte, tem uma
infinidade de processos para você se envolver também, tão ou mais sensíveis que aquele. Agora, se o magistrado, o indivíduo for muito sensível a isso, eu creio que vai sofrer junto, né? Porque imagina o seguinte, alguém te conta que está com uma dor, não sei aonde. Onde é que o pessoal tem muita dor, professora? Tem dor de Tirando o cotovelo, né? coração, Não, é dor do cotovelo, professor. Aí o cara briga com o namorado. Aí você fica com dó que brigou com o namorado e tal. tadinho. Quem não brigou com o Vai namorado, passar o né? dia dos namorados, Então, aí vai ficar mas triste, se você preocupado. se... Como é? Vai passar o dia dos namorados sozinho, coitado. Aí é isso Não, que a passar gente. coitado ou aliviado, né? Imagine que seu namoro é péssimo. Passar o dia dos namorados sozinho é uma grande conquista. Opa, opa, isso mesmo que eu queria. Então, cada caso é um caso, né? Prof, eu sempre Então, comparo a relação de trabalho ao namoro. E aí eu brinco, eu tô vendo aqui que é? são os Faz meus tempo alunos que eu do mexia sétimo com isso, eu também. não sabia que era assim. E aí eu falo, no início tudo é perfeito, é ótimo. É a melhor coisa do mundo, ninguém tem defeito. Mas depois a gente vai conhecendo os problemas. Porque todo mundo tem defeito, né, prof? Então a mesma coisa no relação de namoro e a relação de trabalho. A gente vai conhecendo os defeitos ao longo dos tempos. É onde a gente vai tendo os problemas. E aí a gente Tomara vê que seu se marido não compensa. esteja vendo a live, minha filha, senão Tá você do lado. vai ter BR logo mais, pô. Mas aí a gente vê se compensa ou se não compensa. Porque a vida é assim. Não compensa, não dá para ficar ali junto. Você não vai ficar no emprego o resto da vida reclamando, insatisfeito e falando, continuando. Então por que você continua nesse emprego? Se está insatisfeito, por que você continua nesse namoro? Vai caçar outro rumo. E eu sempre brinco com isso em sala, eu sempre falo isso com eles. Não é muito brincadeira, não, né? Tem um fundo de verdade muito grande, né? Mas, e agora eu que vou lhe entrevistar, então. Ai, ai, Por ai. que é assim? Por Porque é que que, humano, a gente tem defeito, a por gente que tem que problema. contrato de trabalho é parecido com um namoro? Porque no início, para poder atrair o empregador oferece vários benefícios. Mas aí depois, esse empregado começa a querer mais, mais e mais direitos, e aí nem sempre isso a empresa está apta a conceder. E aí não dá. Não dá para dar férias para todo mundo em dezembro, não dá para dar férias para todo mundo em julho, não dá para dar aumento de salário para todos os empregados. E aí o empregado nem sempre ele vê isso. E aí cria uns impasses. Isso para uma advogada de empresa, né, prof? Olha, eu diria, eu concordo só em parte com isso. Ai, ai. Eu te diria, como direi para os nossos amigos que estão nos ouvindo, o seguinte: é mesmo muito parecido. Mas não é por conta isso tudo que você me falou se traduz como a expectativa das É. pessoas, né? E que é Uhum. uma justa comparação com o namoro. Porque naquele momento de aproximação, você se mostra da forma mais exuberante possível para a pessoa. E depois você se mostra como você realmente é. E a frustração gera problemas e conflitos. Então, isso é uma. Acontece a mesma coisa no mundo do trabalho? Claro, porque quando você chega para fazer uma entrevista de emprego, o empregador vai dizer o quê? Essa empresa é maravilhosa, isso aqui vai ser a sua segunda casa. A pessoa também diz, eu adoro trabalhar com isso, nunca adorou, tem até raiva, mas precisa do emprego. Aí é igual no namoro. Ô, meu amor, vamos comer uma pizza? Você é apaixonado assim, ah, que maravilha, pizza horrorosa, você acha que é a melhor pizza do mundo. Depois você descobre, depois de casado, que a pessoa nunca gostou de pizza. Ou seja, é uma fraude completa. Então, guardadas as proporções, acontece a mesma coisa. Mas o que eu quero lhes dizer é o seguinte: por que acontece assim? Por que é assim? Porque você tem. Imagina o seguinte: você sai de casa para ir ao cinema. Quando você chega lá no cinema, você vai para ver um filme genial. Chega lá, o filme é péssimo. Acontece. Acontece. Mas é uma relação instantânea, é um dia só. Você não vai ficar sentado na porta do cinema o resto da vida lamentando porque aquele filme não prestou, né? E por que no casamento e no trabalho é diferente? Por isso, porque são relações de trato continuado, né? Então, você não gostou do filme, você levanta, você precisa esperar ele acabar. Você levanta e vai embora do cinema.
Não é assim Uhum. no trabalho, não é assim no emprego, não é assim no casamento, né? Então você está insatisfeito e você vai ter que voltar lá no dia seguinte. Você vai ter que dormir e acordar com aquela pessoa no dia seguinte, né? E isso faz com que esses desgastes se elasteçam e gerem os problemas que vão parar, aliás, ambos na justiça. Então, como nem todo mundo vai ser seus alunos. Quer dizer, sendo seu aluno já é um meio caminho para a pessoa virar um laboralista. Mas Ah, muitos vão fazer direito de família e aí vão entender também com muita propriedade isso que eu estou lhes falando. É é isso. verdade. Bom, antes de eu fazer a próxima pergunta, prof, estou vendo aqui, está conosco o professor Cid, o professor Francisco, que deram um oi aqui, o Ivan Gomes, de São João de Meriti, do Rio. E também tem um comentário um pouco suspeito de uma pessoa que admira muito o senhor, Dona Maria das Graças, que eu estou comentando aqui, que admira muito o senhor pelo conhecimento e quanta cultura. Até Bernardo também está assistindo para não falar da relação de namoro. Rodrigo comenta aqui exatamente, aliviado. E aí, tem uma pergunta, deixa eu voltar aqui para fazer para o senhor, que o Gleison Mazagão fez. Ele deu boa noite, falou, olha, na audiência una, o juiz já deve decidir de plano o feito, no mesmo ato, na própria audiência deve ser decidido. É porque acho que quando muitas vezes eles estudaram, eu tive poucas aulas com os meninos, porque eu voltei de licença, depois eu tive férias, e aí eu voltei com eles na semana passada, e muitos me perguntaram, Graciane, mas em uma audiência, eu falei, poder pode na audiência una, mas nem sempre isso é possível. Como que funciona isso? Porque a gente sempre fala audiência una, vai ter a tentativa de conciliação, instrução e julgamento, tudo em uma audiência só. Seria algo perfeito, né? O juiz não vai ter que levar o processo para casa, vai sentenciar ali na hora. Mas funciona assim, prof? Como é que é isso? Bom, antes de tudo, um abraço amigo e virtual para todos que estão conosco. É um prazer muito grande e essas pessoas nominadas por você, várias delas moram no meu coração com roupa de festa, viu, Graça? Mas o que eu quero dizer é o seguinte: existe o mundo ideal e existe o mundo real. Se você pode fazer o processo em um dia, é ótimo. Em um mês, em um ano, mas você precisa fazer, né? Se Uhum. você, estamos falando para estudantes, você leu uma vez o que a professora Graciane mandou e aprendeu tudo. Genial. Mas não é assim na maioria dos casos. Não é assim que acontece com a maioria das pessoas. Significa dizer, a audiência una, para quem ainda não viu isso, para quem tem menos vivência com isso, é a concentração de atos em um só encontro, né? Em uma só oportunidade. Então, você tem que fazer todos os atos previstos para várias audiências de uma vez só. É o ideal, porque é mais rápido. Mas só é possível, só é factível, só dá para ser assim, se você tiver os elementos para isso, né? Então, lá vou eu com as minhas comparações. Você quer fazer um bolo, está faltando um ingrediente, não dá. É a história da UNA. Você está querendo resolver tudo ali. Não tem uma testemunha, precisa fazer uma perícia, precisa juntar um documento, precisa requisitar uma prova. Você vai ter que fracionar a audiência, marcar para um outro dia, para poder reunir todos os elementos. Por quê? Porque justiça rápida é o que todo mundo quer. Mas a pessoa não quer pura e simplesmente rapidez. A pessoa quer rapidez com segurança, quer rapidez com toda a possibilidade probatória que ela puder ter. Isso significa dizer, se eu não conseguir reunir todas as minhas provas agora, eu prefiro deixar para daqui a um mês, dois, um ano, mas ouvir a minha testemunha, juntar o meu documento, fazer a minha audiência, do que pura e simplesmente encerrar. Porque encerrar é possível, mas se não tiver prova, você vai perder. E perder ninguém quer. Prof, eu tenho um professor que é muito meu amigo na faculdade, e é porque a gente vive comparando, sabe? E ele é da área de processo civil. E o senhor é um grande entendido da área, o senhor é doutor no processo civil, inclusive professor no programa de pós-graduação em mestrado, doutorado, inclusive na área de processo civil atualmente. E aí surge uma grande discussão que ele fala assim: esse processo do trabalho não existe, isso não é processo, não tem ampla defesa e contraditório, porque eles suprimem tudo, tendo em vista a celeridade. Então ele faz essa crítica. E aí os meninos chegam para mim, né? Porque já tiveram aula 3 períodos com esse professor. Ficam, Graciana, esse processo não existe, não.
Como que é isso de cercear ampla defesa e contraditório? O senhor vê em algum momento, porque a gente tem os prazos que realmente são prazos curtos. A gente tem 8 dias para o recurso, a gente tem a impugnação dos documentos na própria audiência, apresentação de testemunhas sem a intimação de testemunha. E aí, o senhor acha que em algum momento é ferida ampla defesa e contraditório? Por isso? Bom, antes de tudo, eu vou recomendar ao seu amigo, que vai estudar direito processual do trabalho. 2, que vai estudar o poder judiciário como um todo. Ninguém pode se dizer conhecedor de processo sem conhecer, pelo menos, as justiças que atuam no nosso país. Né? Não tem nada pior do que falar do que não se conhece. E definitivamente é o caso. Né? O que eu quero lhes colocar? Contraditório e ampla defesa são institutos postos na Constituição. Então, eles não pertencem, como maus profissionais pensam, a esse ou aquele segmento. Contraditório e ampla defesa são institutos próprios para todos que têm um processo na justiça. Basta isso para acabar com o argumento equivocado. Né? Então, contraditório e ampla defesa estão num patamar superior à CLT e ao CPC. E são comuns a todo o processo. Respondida essa indagação. Mas veja, o prazo é menor. É para ser menor. Né? A pessoa que sai de casa para trabalhar, ninguém trabalhar pode ser muito bom, eu mesmo gosto muito, eu mesmo trabalho muito, eu sei que é seu caso também, mas as pessoas associam primeiramente, quem está nos ouvindo vai saber do que eu estou falando, associam primeiramente o trabalho à sustentação. A pessoa sai de casa para ganhar salário, para se sustentar. Imagine se você está sem salário. Imagine que tipo de pressa essa pessoa tem. Agora, nessa época pandêmica, muita gente perdeu suas fontes de renda. Vê se está com pressa ou se está descansado. É disso que a gente está falando. E a justiça tem que saber se ela está lidando com um elemento, com um fato, com uma circunstância que pode ou não pode esperar. Então, o prazo ser menor é uma virtude e não um defeito. Só pensa que é defeito quem é defeituoso porque estudou pouco. Ótimo. Os alunos estão tentando colocar o nome. Calma, gente. Não fica imaginando quem é o professor, não, tá? Foca no tema. E a Lurdinha também está aqui conosco, que é professora lá na PUC, que fez... Quando eu fazia o mestrado, a Lurdinha fazia o doutorado internacional, tá dando um oi. E a Luciana, a grande Luciane Barzotto, colocou aqui que gostou demais da fala do senhor, da palestra que o senhor fez no Congresso Mineiro. Então, não poderia deixar de constar aqui, porque é uma das autoras que eu utilizei na minha dissertação de mestrado. E como ela elogiou, eu sei que é sincero, falei, não posso deixar de falar. E a Lourdinha, que é muito querida. Pro, mais uma pergunta que eu queria que o senhor contasse pra gente. Agora vieram as audiências telepresenciais. E aí veio aquela presunção de má-fé. Testemunha vai ser induzida, testemunha vai estar sendo coagida ali. E o senhor sempre foi à frente do tempo. O senhor sempre me mostrou que a gente não pode rejeitar o que a gente não conhece, que a gente tem que conhecer, que a gente tem que entender para poder fazer qualquer crítica. Eu acho que isso fica muito, muito claro na fala do senhor. E o senhor sempre foi a pessoa que mais me incentivou a ter coragem de conhecer o novo. A enfrentar, se tiver medo, vai com medo mesmo, porque tem que fazer e tem que realizar. E como que o senhor vê isso de audiência telepresencial hoje, nesse momento de pandemia? Pois é. A maioria das pessoas é direita ou é sem vergonha? É Deveria isso. ser direita, né? Pelo menos. Claro. A gente vai presumir a você. Não, definitiva. Não, a gente convive com muita gente que não é. A gente sabe de muitos exemplos, mas são exemplos, por paradoxal que pareça, pontuais. Chama atenção por quê? Porque é diferente. O que é igual não chama atenção. A maioria das pessoas é decente. A maioria das pessoas vai falar a verdade. Né? Então, você pode, em princípio, confiar. Se você só vai deixar de confiar se a pessoa te mostrar que ela não é confiável. E para isso temos técnica. Né? O bom de se envolver com ensino e pesquisa e aprendizagem, formação de pessoas, é que a gente ensina isso para as pessoas.
a identificar. Eu sou professor na Escola de Formação de Magistrados. A gente ensina as pessoas também a isso para exercer o cargo de juiz. É uma coisa importante que se diga. O juiz não é um incauto que está ali para ser iludido, muito pelo contrário, muito pelo contrário. E outra coisa, quer dizer, o que a pessoa fala é um dos elementos de prova. Ao lado desses, inúmeros outros, né, que vão ser analisados dentro desse contexto. Então, é importante que se diga isso. Agora, a outra coisa, e aí vamos abstrair também, mais uma vez, vamos abstrair o mundo do processo. O mundo civil, o mundo que a gente vive, o mundo em que nós estamos, ele é dinâmico. Ele vai mudar sempre. E o processo vai mudar sempre. O que vai acontecer? Você tinha duas opções. Estamos numa época de isolamento social. Uhum. Então, o que eu prefiro? Que o meu processo... Quanto tempo que vai durar? Não sei. O que eu prefiro? Que o processo fique parado ou que eu faça uma audiência sem ver a cara do juiz, sem ver a cara... A cara vai ver, né? Isso é a expressão que se usa, porque as audiências são por videoconferência, com som e com imagem. Então, você vai ver, vai rever, vai gravar, vai ter uma compreensão ampliada. A pessoa pode mentir? Pode, é claro que pode. No fato presencial também não pode? É isso. O que mudou? Mudou o meio. A pessoa não fica mais digna ou menos digna se ela está na frente física do juiz ou se está na frente telepresencial do juiz. Quem é sem vergonha vai continuar sem vergonha. Aqui ou acolá. E quem foi para dizer a verdade colaborar com a justiça, esteja mais perto, esteja mais distante, também vai falar a verdade. E aí, sobrou o quê? Sobrou a videoconferência. Ora, não é o que a gente está fazendo? Está doendo em você? Está doendo alguma coisa assim? Sentindo alguma coisa desagradável? Eu estou fazendo muita vontade aqui. Estou em casa, no momento onde eu estou trabalhando. Né? É isso. Né? É isso. Agora, as pessoas têm umas coisas assim que eu tenho dificuldade de entender. Quando é... Você falou em namoro hoje. As velhas namorado. Quando é para arrumar um namorado por videoconferência, a pessoa está completamente apta. Quando é para falar com um parente que mora longe, que está com saudade, a pessoa sabe tudo. Né? Quando é para fazer audiência, não sei nada, estou com medo que caia. Porque quando está na hora do namoro virtual, não tem esse medo. Né? Então, o que é importante? Eu acho que essa é a pergunta que a gente deve fazer. Né? Que tipo de... Hoje a gente falou de atividade do juiz. É outro elemento. Que tipo de juiz eu vou encontrar? O juiz vai ter paciência, por exemplo, né? Se eu perder a minha conexão? Ora, no momento desse, o juiz precisa estar fazendo audiência? Ele pode estar no recesso do lar, que o salário dele está garantido. Quem tem que estar desesperado, eu estou falando com muita franqueza, quem tem que estar desesperado é a parte. O juiz não é parte. Ele podia estar quietinho em casa que ia ganhar a mesma coisa. Quem ia ficar sem salário, sem comida em casa? É o empregado que foi dispensado injustamente. É o patrão que o governo fechou o comércio dele e está sem ter como ele próprio viver, quanto mais pagar o empregado, e assim por diante. Né? Então, a pessoa que tem um problema urgente, ela tem que estar muito feliz de ter uma audiência e não queixando da sorte. Né? Porque o detalhe é a maioria dos advogados é o quê? É autônomo. Vai dizer o que vai acontecer? Ou trabalha ou não ganha. Igualzinho. Ainda tem aqueles que trabalham e não ganham. Né? Então, esse é o problema. Quer dizer, o único que vai ganhar em qualquer circunstância é quem? O juiz. Então, é ele que vai ser penalizado. Essa pessoa devia ser celebrada por estar compreendendo o drama do outro e se ativando para isso. Né? Então, quando é para fazer audiência, Nossa Senhora, como é que eu faço um negócio desse? Quando é para paquerar a pessoa lá na Austrália, sabe que é um espetáculo. Aí eu tenho dificuldade. Eu estou vendo aqui... Agora, detalhe, viu? Quero destacar o seguinte fato. O mundo do trabalho, qualquer que seja a sua posição, é dinâmico. Então, imagina o seguinte, o cara fez um curso para relojoeiro.
analógico, veio o relógio digital, ou ele aprende a consertar relógio digital, ou ele está fora do mercado. Audiência idem. Ó, eu aprendi a fazer audiência telepresencial porque eu fui aluno de Graciane Saliba. Ótimo! Vai fazer pós-graduação que ela ensina a fazer audiência telepresencial também. Porque se você não fizer... E telepresencial é hoje. Amanhã vem uma outra tecnologia e fazer isso que a gente está fazendo vai parecer a coisa mais arcaica do mundo. Verdade. E se você não caminhar para o novo, já era. Né? Então, o profissional, e por que eu destaquei a história do relojoeiro? Não interessa em que área você está, o avanço vai se dar. Você vai precisar aprender novas tecnologias ou estará fora do mundo do trabalho. Né? Pura e simplesmente isso. Então, o que eu falo para jovens alunos? Nunca temam o novo, porque ele vai nos acompanhar. Até quando você ficar velho, é o novo que vai te manter vivo, ativo, produtivo e te conectar com o presente. Joia. E já caminhando para o final, eu vi que tem mais perguntas, mas não vai dar tempo de responder todas, gente. Vocês viram por Pensa uma aí, faça. Aqui, o Igor perguntou: qual o impacto da pandemia na Justiça do Trabalho? A produtividade foi reduzida? Teve aumento de processo, diminuição? O que aconteceu? O senhor sentiu isso? Sim, num primeiro momento, todos. Vamos entender a justiça, eu falar para o Igor e para todos, vamos entender a justiça como um organismo vivo e que faz parte da sociedade. Num primeiro momento, todos ficaram perplexos. Então, pensa a justiça como uma pessoa. Ficou também. Mas a justiça, ela é um pouco reativa. É preciso que chegue o processo para que haja um encaminhamento. O processo já está lá, mas o advogado tem que peticionar, ele tem que dizer o que ele quer, o que a parte quer, o que a parte precisa. Né? Então, é assim. Então, num primeiro momento, houve uma certa estagnação, mas a justiça é muito rápida, é muito eficiente e tratou de se operacionalizar, porque você hoje falou em audiência telepresencial, a justiça não fazia, mas tratou de se aparelhar, de fazer, de produzir para poder prestar um bom e eficiente serviço. E uma vez que dominou essa técnica, um pouco mais, um pouco menos, mas o que manda é a boa vontade, se passou a voltar a pleno vapor. E um detalhe, né? Se você teve Covid, o seu drama é mas se você não teve Covid, você vai precisar continuar vivendo e vai ter que se manter. E se você não tiver trabalho, seja você empregado ou empregador, porque nós estamos vendo os empregadores igualmente sem trabalho, né? Se a pessoa não tiver trabalho, a pessoa está essencialmente angustiada, independente de coxinha, mortadelinha, partido político, nhenhenhé. As pessoas trabalham para viver, já falamos sobre isso aqui. Posso ou não posso trabalhar? Tenho ou não tenho segurança? A impressão que eu tenho, em cima desse tema, é que a Covid ainda vai nos acompanhar um espaço de tempo considerável. Então, vamos precisar fazer o nosso trabalho com segurança. Se fazer o trabalho com segurança importar em audiência telepresencial, que seja telepresencial. É preferir fazer telepresencial do que não fazer. É isso, né? Prof, então a gente vai, daqui a pouco o Instagram faz a gente cair, porque vai dar 1 hora. Conversar com o senhor, para mim, o tempo voa, porque é sempre um aprendizado. E eu confesso que eu não tenho palavras para agradecê-lo por ter aceito o convite para participar conosco. Joga beijo. Mas realmente, pronto. Assim, eu queria deixar aí que todos saibam, estou vendo aqui Vanessa, Letícia e até a Dani Leão, que é coordenadora de engenharia, que depois foi fazer direito e foi minha aluna primeiro período de direito e está aqui conosco. Mas eu queria que realmente vocês soubessem, gente, que a gente tem que eleger na vida pessoas que tenham uma capacidade superior, que tenham um conhecimento que seja algo admirável. E são essas pessoas que a gente tem que ter como referencial, que a gente tem que inspirar a gente. Naqueles momentos que a gente está mais cansado, a gente tem que lembrar dessa pessoa e falar, vamos lá, porque eu tenho que estudar, porque eu tenho que um dia dar orgulho para essa pessoa que foi meu maior incentivador. E é assim que eu sinto com o Dr. Vitor.
Eu confesso que a cada dia que eu tenho qualquer dificuldade, é a primeira pessoa que eu penso, porque realmente o senhor foi o maior incentivador que eu tive, é o meu referencial de conhecimento, é o meu referencial na área do direito, e mais que isso, o senhor é humano e o senhor tem um coração gigante, mas age, acima de tudo, com muita justiça, com muita ética e dignidade. Então, eu queria agradecer por ter o senhor como esse referencial, por ter o senhor guiando essa minha área acadêmica, porque eu realmente eu me inspiro no senhor. Então, muito obrigada por ter aceito a fechar nessa turma a aula. E aí foi ótimo, porque veio alguns alunos do sétimo também pediram para participar, apesar de não ser a minha aula, eles pediram para outro professor, porque realmente foi um semestre muito especial para mim, foi um semestre que eu fui mãe, que eu voltei a trabalhar, porque eu quero continuar com o mesmo ritmo que o senhor sempre conheceu. E Não, aí não a vai gente testando encerra também o assim. ritmo, não. Agora a senhora vai trabalhar para dois. Vai ter que trabalhar muito mais. É verdade. E é mesmo. Então eu queria realmente agradecer, porque a gente está fechando o semestre, para mim, com chave de ouro, porque é com a pessoa que eu me espelho, que é o meu referencial. Gente, então elejam seus referenciais, porque eu tenho o Dr. Vitor na minha vida. E eu espero que vocês também tenham alguém, encontrem o caminho e façam algo que vocês amem, porque é muito bom a gente fazer o que ama. Prof, obrigada. Uma gratidão imensa por Obrigado, eu. tudo que o senhor é. Viu? Muito obrigado pelo seu carinho, um abraço a todos, que elejam realmente o estudo, o trabalho. Quem for fazer, quem está fazendo direito precisa saber que é um trabalhador intelectual. O trabalhador intelectual vai ter que trabalhar e estudar a vida toda. São coisas que se complementam. É assim que a pessoa vai ser um bom profissional. E que a gente quer é que todo mundo trabalhe com qualidade e eficiência para ser gratificado no que faz, para ser realizado no que faz, para gerar felicidade onde está. Esse é o nosso recado. Não é segredo, portanto, faça igual e seja feliz em sua profissão. É isso aí. Muito obrigado pela gentil oportunidade, um prazer grande estar com você. Um abraço amigo e virtual para todos e até o próximo encontro. Obrigada, prof. Tchau, gente. Tchau, valeu!